Oi, boa noite, pessoal. Tem gente por aí? Me deem oi para eu saber se tem gente me ouvindo. Bom, deixa eu ver se tem gente aí. Tem gente aí? Tem. Oi, boa noite. Bom, hoje vai ser a nossa live com o Dr. Carlos Eduardo Prazeres, que é cardiologista aqui da equipe. Ele é um super médico, eu fico muito encantada com ele pelo nível de conhecimento. Estou muito feliz com a sua presença na live e aqui no nosso grupo para ajudar os nossos pacientes na saúde cardíaca, no modelo preventivo do IPP, da nossa visão do Instituto, né, trazendo uma linguagem preventiva. Então, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes e aí eu pensei um pouco nos temas. Quando a gente fala de saúde cardíaca, a gente fala de uma maneira muito ampla. Tem uma questão que é a formação de placas, doenças ateromatosas, o modelo da dislipidemia, que é o aumento de colesterol, trazendo as alterações do endotélio, que é a camada das artérias, que vão trazendo essa forma, né, de redução da luz e o evento coronariano em si. Outras coisas, nós temos as arritmias, nós temos outras doenças cardíacas, mas não vai dar para falar de tudo. Exatamente. Então, assim, quando eu penso em doença cardiovascular, eu vou pensar em modelo oxidativo, inflamatório, disfunções da força dessa musculatura, da mitocôndria que assessora essa função da bomba cardíaca. E aí toda essa questão dos modelos que são utilizados na medicina tradicional e que na medicina do estilo de vida a gente pode associar, não excluindo as drogas, mas trabalhando numa linguagem de colaboração, não só apenas com a droga, mas também com as mudanças de estilo de vida. E aí a gente pensou em colocar um pouquinho esses temas, né? Isso, é um tema tanto quanto relevante, é a doença que mais mata no mundo, né? Em termos de doença cardíaca, cardiovascular, então a gente vai se atentar mais à doença coronariana, então um evento de infarto, angina, o infarto fatal, né? Que é a morte súbita. Que é a morte súbita. A gente não vai trabalhar tanto, não vai discutir tanto com relação às arritmias, insuficiência cardíaca. Né? Então, trata-se da doença mais prevalente no mundo e como substrato base a gente tem um processo inflamatório muito grande, né, que vai predispor esse endotélio, a parede do vaso sanguíneo, a formar essa placa crescer, se inflamar, romper e porventura aí dar o evento. No caso no coração, o infarto, no cérebro, o AVC. Então, como é que a gente pode atuar para inibir esse desenvolvimento da placa? Já com uma placa estabelecida, como é que a gente pode atuar para tentar estabilizar essa placa e não vir a provocar um evento, né? E como que a gente pode manter, promover a saúde para não desenvolver a doença em si, que é o grande, né? Ninguém quer ter uma doença e correr atrás dessa doença. O que a gente quer, de fato, é manter uma vida saudável. Então, são os passos fundamentais. O envelhecimento bem sucedido, mas quem tem essa história familiar, né, do LDL alto, HDL baixo, com as disfunções que a gente chama de dislipidemia familiar, que são questões mais graves, sim, né, que aí está envolvido alguns aspectos genéticos, você em geral assiste, olha, eu tenho colesterol, isso sempre teve comigo, minha família tem gente que usa isso até como uma bandeira, não preciso tratar, é o contrário. Aí sim, realmente merece investigação e tratamento. Então, essa coisa assim, eu sempre tive, isso que eu mais ouço aqui. Aí eu falo, porque sempre teve, quer dizer que já vem fazendo uma disfunção progressiva para fazer entupimento. Esse organismo vem sofrendo já há algum tempo com essa alteração, né? Isso. Então, a gente tem que intervir aí de porque modo mais efetivo. Sempre, desde mocinho eu tenho, isto é a pior fala que vocês poderiam me dizer, e acho que para o Carlos também, né? Para o cardiologista não é uma argumento, não é uma bandeira não é um assim, que bom, eu sempre tive. Pelo não, contrário. muito pelo contrário. Então, essa história familiar, né? A história familiar é algo importante que tem que ser relevado e que a gente precisa, então, acessar
esses fatores de risco que envolvem o paciente em si. Então, o seu estilo de vida impacta bastante nesse risco. Eu vi lá o trabalho maravilhoso, que eu fiquei feliz da vida, falando que a dieta mediterrânea e o uso das sementes oleaginosas reduziam quanto, Cadu? Reduziu em 30% o índice de eventos. Então, é um impacto muito grande. Então, a dieta aí rica em peixes, em grãos integrais, enriquecida com os óleos vegetais e as amêndoas, as oleaginosas, né, elas reduziram em 30%, um risco relativo de 30% naquele grupo que seguiu, comparado a um grupo que foi... que comeu pastel. Comeu pastel. A dieta tradicional aí era uma dieta até orientada a ter baixa gordura em si, mas era uma dieta aí mais corriqueira do nosso dia a dia. Isso em 30% é muita coisa, em se tratando da doença que mais mata no mundo. Então, é uma prevalência e uma incidência muito alta de eventos. Outro ponto é a atividade física. A atividade física é algo também fundamental, também um estudo agora recente, do final de 2017, acompanhando mais de 150 mil pacientes, então mostrando que a prática de atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, de intensidade moderada, importante, também teve redução no impacto. Muito bom, muito bom. A atividade física, ela libera, né, o óxido nítrico no nosso organismo, que é o mais potente vasodilatador e estabilizador desse endotélio. Então, ele liberando o óxido nítrico, a tua parede do vaso ela vai ser mais complacente, ela vai estar menos predisposta a essa inflamação, então ao desenvolvimento da placa e a ruptura, no caso, se já tiver alguma placa. Olha que coisa boa. Então, assim, não obrigatoriamente a gente pensa que só a medicação é um ponto forte de apoio à prevenção de doenças cardiovasculares. Na prevenção, muito bem. E uma vez que esse paciente já tem, olha, Vânia, eu venho de uma família que tem um pai que faleceu de morte súbita aos 45 anos fazendo exercício no parque. E aí, como é que você vai avaliar? Esse paciente vai para um estilo de vida? Você vai mandar esse cara sair correndo? Inicialmente, não. Atividade física é claro, uma excelente recomendação, mas esse ele tem um critério aí de gravidade, um fator de risco bem importante, que é uma história de evento precoce, né? Então, homens aí menores de 55, mulheres, mães, familiares de primeiro grau antes dos 65. Então, a gente tem que acessar e estratificar, nesse caso, o risco desse paciente. Então, acessar a bioquímica toda desse paciente é algo fundamental, saber como é que está o seu nível de glicose, o seu nível de colesterol total. E hoje em dia a gente tem um método que é o mais potente reestratificador de risco. Então, a gente tem uma estratificação de risco clínica, que é o uso corriqueiro, o uso habitual na cardiologia, que é o score de risco de Framingham. No entanto, esse score ele foi desenvolvido pós-guerra, na década de 50. É antigo esse negócio, não está valendo para mim. E mesmo nesse score, a gente continua tendo a doença cardiovascular como a mais importante. Então, continua matando muita gente. Apesar quer dizer que ele não é tão... analisar esse padrão de risco, que a gente quer dizer que ele não é tão como eficiente. Base isso, mas assim, de verdade, ele não está resolvendo muito aspecto preventivo. A gente precisa avançar. Então, avanços vieram, então a gente tem um método de imagem hoje que quantifica o depósito de cálcio nessas artérias coronarianas. Eu amo esse exame. Que é o score de cálcio coronariano. Eu já fiz. E deu zero. Meu Deus, zero. Então, é um excelente prognóstico. Minha ressonância, que é mais importante que o meu coração, minha ressonância de cérebro não tem gliose. Joia. E eu não tenho desmielinização. Graças aos polifenóis do cacau e a amora. Então, o cálcio ele só vai se depositar na parede do vaso onde eu tenho doença. Então, é uma correlação direta com o grau de doença que eu tenho. Então, quanto mais cálcio, mais doença coronariana aterosclerótica eu tenho. Quanto menos cálcio eu tenho, menos doença eu tenho. Então, isso eu consigo estratificar melhor o risco desse paciente, no caso de um paciente assintomático. E, frente a isso, a gente consegue intervir de modo mais direto e objetivo e assertivo nesse paciente.
né? Não é só baseado em fatores clínicos como idade, pressão, se fuma, se não fuma, enfim, eu tenho um dado real do grau de doença que esse paciente tem. Então essa imagem, ele estratifica, tem cálcio na artéria, Isso. qual é a qualidade dessa placa, placas mais instáveis, que não estão completamente lisinhas, calcificadas, elas têm um potencial de risco maior. E uma vez que a gente estratifica esse paciente de risco, a nossa linha de intervenção é mais assertiva do que essas coisas que foram vistas no passado. Até estudos demonstraram que com esse exame, visualizando e a gente conseguindo demonstrar e quantificando esse grau de doença, a aderência ao tratamento pelo paciente ela é mais efetiva. Sem dúvida. Então a gente já conseguiu demonstrar isso. Ela tem obrigatoriamente a ver com o Doppler de carótida? Porque às vezes eu vejo o paciente tem Doppler de carótida lisinho e chega lá na artéria coronariana, em geral na maldita descendente anterior, que é a tem principal, lá o cacareco, eu Isso. falo que tem uma craca à toa. Todos são doenças, o espectro da mesma doença, a doença pode acometer qualquer vaso, mas não necessariamente a ausência de placa nas carótidas vai ser a ausência de placa nas artérias coronárias. O mesmo pode ocorrer, eu posso ter a ausência de doença coronariana, mas eu ter doença carotídea. Tinha como um estratificador de risco a espessura média intimal da carótida, que hoje em dia foi abolida. Foi abolido? Gente, eu gostava desse. Não serve mais como um reestratificador. Falei que eu tô dinossauro? Eu tô dinossauro em cardiologia, hein, gente? Socorro. Avançando... Eu até sei um pouco, mas eu olho, ainda bem que tem você, porque ainda bem que tem. Trabalho em equipe. Porque tá mais atualizado esse software seu do que o meu, hein? Pelo amor de Deus, socorro. Eu tava usando essa espessura aí maldita. Então não, hoje é proscrito, classe 3 aí da American Heart, American College, colocam como não serve mais como não serve para reestratificar. Tanto faz ter uma espessura média intimal mais espessa ou mais fina, como reestratificador não interfere na nossa conduta. Olha que decepção. Gente, que decepção, hein? Avançando daí na estratificação de risco, naquele paciente que tem um risco maior, ou no próprio paciente que tem um certo grau de sintoma, não é completamente assintomático, a gente pode avançar para a angiotomografia de coronárias. O score de cálcio é só uma fase sem contraste, a angiotomo eu injeto contraste para eu ver o lumen desses vasos. E com isso eu consigo caracterizar a placa em si. Sobretudo para esse paciente que teve uma história familiar antes com o pai que faleceu correndo com 45 anos, então é um exame bastante útil. Será que eu tenho ou não doença? Como é que é a característica dessa doença coronária que eu tenho? Então a gente tem algumas características de imagem que me refletem um risco maior dessa placa. Então o que a gente chama de uma placa ser vulnerável ou não. Existem placas mais estáveis e placas mais vulneráveis a vir a ocasionar um evento, um infarto em si. São essas placas mais onduladas, que tem placa São mole. placas mais volumosas, elas são mais escuras na tomografia, que indicam um grau de inflamação, de necrose maior. Elas têm pouca calcificação, um pontinho de calcificação. Então são placas aí que também, num follow-up, num segmento de 2 anos, com 2 características pela tomografia, cerca de 25% dos pacientes evoluíram com o evento, uma taxa muito alta. Ixi. Então, frente à identificação dessas placas, eu consigo também ser mais assertivo e mais agressivo com o meu paciente, com o meu tratamento. Tanto do ponto de vista do estilo de vida, onde ele consegue, sim, daí, que a gente sabe que é a medida mais difícil de a gente conseguir, com o paciente, a mudança do estilo de vida, mas é que traz mais substrato, o alicerce para toda a outra terapêutica que vai vir e para um bom prognóstico aí do paciente. Essa coisa que a gente fala, vou usar estatina como uma base forte para estabilizar essa placa. Então isso é válido sim, mas sem fazer mudança de estilo de vida,
Não há redução, não né? há remédio que dê conta, Não há. Então, paciente diabético, resistência à insulina, uma big barriga, uma microbiota alterando a metabolização dos compostos químicos, da digestão da carne, do ovo. Então, tudo isso, né, quando a gente vai linkar na doença cardiovascular ateromatosa, nas placas que estão ali instáveis, um modelo mais inflamatório, com glicação, que é hemoglobina glicada alta, oscilação glicêmica. Eu estou bebendo e tenho um triglicéride alto, essa proporção que a gente chama de maior risco potencial desse LDL se tornar uma partícula mais penetrante, mais aterogênica. Exato. Por causa da carga de glicose, a carga de açúcar, de farináceos, de produtos refinados e industrializados e da gordura saturada. Então, quando a gente pensa só o medicamento vai te resolver a vida em termos de prognóstico, não é verdade. Redução de peso, redução de circunferência abdominal, correção da microbiota intestinal, o equilíbrio, né, dos modelos de gordura saturada e insaturada, essa dieta com gordura saturada mais inflamatória do alimento superaquecido, junto com a bicharada da microbiota maldita disbiótica, com a proliferação de bactérias inimigas no intestino, metaboliza mal o churrasquinho que esse amigo vai comer, então tá lá com um churrasco transformando num produto tóxico, que é o tal do TMAO, que é da metabolização inadequada da fosfatidilcolina e da carnitina na disfunção da flora intestinal. Então, o que a bicharada tem a ver com a artéria? Tem direta relação. Direta relação. Tem um estudo publicado numa revista de bastante impacto, que é o New England Journal of Medicine. Olha só, que chique que eu fiquei agora falando da bicharada. Mostrando uma relação entre a microbiota, então, e produzindo daí essa substância, que é N-óxido trimetilamina, que é uma substância oxidativa que predispõe à aterogênese, então ao acúmulo de gordura, à formação da placa nos vasos coronarianos e associado com desfecho. E mesmo pacientes sem fatores de risco, menores que 65 anos, colesterol normal, atividade física regular, não tabagistas, com um nível dessa substância TMAO mais elevada no sangue, isso também foi associado com um fator de risco independente para a doença coronariana. Então seria muito legal a gente poder dosar esse negócio, né? É uma associação bem direta, uma relação, é um foco de até target terapêutico hoje em dia que a gente aí vem buscando a flora intestinal relacionada com a doença coronariana. Então, né, quem diz que o intestino não interfere no coração, a gente é aquilo que a gente come, né? Então tem uma relação come, absorve, direta. digere e excreta. E aí o processo todo da química que vem do mau processamento de uma dieta que poderia até ser aconselhável. Olha, nossa, naquele Instagram falava que ovo poderia ser muito benéfico porque tem colina, tem B12, ácido fólico. Então, acabou com essa ditadura do não ovo. Mas para esse paciente que tem disbiose intestinal, que tem uma microbiota não muito amiga, fermentação, gases de extensão, come e fica empanturrado, com mal-estar, a alteração do volume fecal, fezes mal formadas, fezes que são pastosas, ou alteração para uma coisa mais de obstipação intestinal, cocô de cabrito. Então, tudo isso tem uma interferência. Um paciente intolerante à lactose ou que sobrecarrega uma dieta com farinhas brancas, ele pode ter uma fermentação maior e aquele ovo que agora está na moda comer se transformar num material explosivo. Então, assim, fica uma coisa, um ovo podre para a artéria. Porque não fica bom, né? A gente não tem regra absoluta mais, né? Não, mas... Tendência de leitura, assim,
rápida para que a gente tenha conceitos, que às vezes a gente vai pegar no Instagram, tendências de mercado que trazem uma pressão, ou de um aspecto que está na moda falar, não use estatina porque faz mal, ou volte a consumir o ovo porque faz bem. Não existe isso. Não existe. Eu acho que a gente tem que ter um aconselhamento objetivamente personalizado de alguém que tem uma literatura, que não está falando besteira. Então, eu acho que a gente olha e fala, tá, esse paciente realmente pode tranquilamente comer um ovo, o problema dele é mais triglicéride, então tem a ver muito mais com farináceo, bebida alcoólica e trigo e açúcar, e aí o ovo para ele tá tudo certo. Tudo bem. E a gente vê muito isso, né? O paciente que tem triglicéride alto, que em geral é um paciente triglicéride alto, HDL baixo, com nem sempre um LDL horroroso, acima de 130, o LDL lá de 100, coitadinho, triglicérides de 350, HDL de 30. Essa pessoa tem risco cardiovascular também. Tem também, sobretudo pela redução do HDL, né? O HDL, então, é o nosso colesterol bom, um colesterol que evita a oxidação, então ele protege, né? A oxidação é um processo parecido com enferrujamento, então pensa num vaso que vai ficar todo carcomido, então ele evita esse processo de oxidação. E o triglicerídeos serve como um substrato também para isso, provoca esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, também que é o nosso laboratório, então também provoca alteração na sua função. Então é um perfil bastante comum, sobretudo com a dieta que a gente tem, a dieta aqui no Brasil, bastante rica em carboidrato, que é a principal fonte aí para ser convertida em triglicerídeos. A gente tem que, de fato, ser furtivo com relação à mudança da dieta, atividade física, que a gente consegue reverter esse quadro nos dois, tanto aumentar o HDL quanto reduzir o triglicérides. Esse paciente que tem o triglicéride alto, em geral, quando ele muda a dieta, realmente ele tem uma maior eficácia, tem um impacto em termos de resultado do que até um paciente com LDL alto. O paciente que tem LDL alto, nem sempre a intervenção nutricional vai trazer o benefício. Às vezes é mais o exercício físico até que traz a modificação. Claro que a dieta vai ter o resultado mais de acomodação não inflamatória dessa placa, desse endotélio. Mas no triglicéride a gente vê às vezes, olha, vamos fazer uma dieta bem baixa em carboidrato ruim, então vamos trabalhar mais com os vegetais, mais com uma cara de dieta mediterrânea, com tomate, azeitona, brócolis, alcachofra, a gente vai usar os peixes e as sementes oleaginosas, esse triglicéride cai de 300 para 150. Isso é bastante bom em termos de resultado. Né? Bem robusto. De fato, a gente observa bem isso na prática clínica. O impacto de uma dieta sobre o triglicerídeos, ele é bem grande. De fato, o LDL é um processo metabolizado no fígado, nem sempre a dieta ela sempre vem como... Ela sempre tem que estar inserida dentro do arsenal terapêutico, no entanto, às vezes nem sempre ela é suficiente. E a estatina, ela age bem nesse processo. A estatina, como está isso no mundo? Que briga é essa? Me conta aí as últimas fofocas do Congresso Europeu, porque tem uma questão que eu acho assim, claro que a gente não advoga só pelo remédio, mas tirar os medicamentos eu não vejo como uma conduta muito interessante para um paciente que já tem placa ou que tem um histórico familiar ou já teve um evento coronariano. O paciente não tem nada nesse exame que você fez, não tem placa na angiotomografia, tá tudo em ordem, ele tem um LDL de 150, um HDL de 48. A gente vai para estilo de vida. Vamos investir em estilo de vida. Hoje, traz esse conforto para o paciente, tira a ansiedade. Então, a ausência de doença nesses exames de imagem, seguiu-se, né, paciente por muito longo período, a taxa de eventos, que é infarto, angina, AVC, ela é muito baixa, menos de 1%. Então, a gente pode intervir
com esses processos com essas terapêuticas não farmacológicas aí, sem remédio, instituindo aí a mudança de estilo de vida. No entanto, quando eu tenho uma doença e o risco desse paciente é de intermediário a alto, né, esse score a gente faz né, sobre várias metodologias, cabe o uso da estatina, uma medicação aí bem robusta, com as evidências científicas, que os estudos, que são estudos robustos, com milhares de pacientes seguidos por muito tempo, têm mostrado o impacto na mortalidade. Então, até agora no Congresso Europeu, foi no início do mês de setembro que a gente está, teve um estudo que foi conduzido na Escócia, que chama Scott Hart Trial, que seguiu os pacientes os pacientes que foram manejados ou pela terapia tradicional, né, a maioria se submeteu a um teste ergométrico e frente a isso seguiu-se a conduta, contra um braço que fez angiotomografia e frente a isso também seguiu-se a conduta. Os pacientes que foram manejados pós a realização da angiotomografia tiveram uma redução de desfecho tanto em 2 anos quanto em 5 anos. Que essa coisa assim, ele não... nossa, porque no fim das contas viu que não reduziu mortalidade. Isso, não, de fato reduziu, e isso foi em virtude de quê? Então, como a gente conseguiu acessar a doença, né, conseguiu ver de fato a doença, quem era aquele paciente doente, a gente conseguiu tratar quem deveria ser tratado. Então, esse né? é o ponto. Isso, quando né? a gente fala essas traduções simultâneas de tendência de moda, que fala, não, estatina não reduziu o impacto de morte cardiovascular e não reduziu a doença coronariana. Isso por quê? Porque era um jeito de olhar amplo, sem esse filtro real da presença de placa na coronária ou nas artérias do coração ali, né? Não precisa... Isso tinha uma leitura específica, né? Olha, tem a placa, vai ter redução de placa e aí redução de eventos coronarianos, que seria o aspecto ou angina, ou precisar colocar o stent, ou ir para um evento coronário mesmo para fazer uma cirurgia cardiovascular. Então, uma vez que a gente estratifica melhor, com exames mais apurados, a indicação correta da estatina trouxe redução do evento coronariano ou de morte cardíaca. Então, esse exame, não é porque esse exame em si trouxe uma redução, não. Esse exame mostrou quem de fato era doente e a gente conseguiu tratar o paciente que deveria ser tratado. Tá. Diferente de alguns outros métodos, que onde a gente vê uma alteração, mas já numa fase tardia da doença. Né? E quando eu estou com uma doença, uma obstrução já muito, muito avançada. E daí sim esse exame vem alterado. No entanto, se eu tenho uma doença subclínica, uma placa que obstrui cerca de 50% da luz do vaso, ela não vai trazer uma repercussão clínica. Os estudos mostram isso. Né? No entanto, eu tenho uma placa ali, já é um vaso doente. Então, eu tenho que sim tratar de modo mais efetivo. Mas se eu não vejo, se eu não sei que tem, se eu não vejo a repercussão, como é que eu vou tratar de modo mais efetivo? Então, essa metodologia com a imagem nos trouxe essa segurança da visualização, esse esclarecimento e então um entendimento melhor do própria doença e do desenvolvimento da doença aterosclerótica. A imagem em si, ela trouxe muito benefício nessa visão de risco real. Isso, exatamente. Ela estratifica melhor. Estratificar, para quem não é médico, é colocar os dados de risco importante, né? De pequena, média a muita importância em relação à possibilidade de ter uma doença cardíaca, um evento coronariano, de infartar. Né? Infartar, ir para o hospital, colocar stent, infartar, cair duro e morrer. Né? Então, assim, é uma parcela grande, que a maioria, né? Esse é o grande perigo, que a doença aterosclerótica é assintomática, então não produz sintomas por muito tempo e a primeira manifestação pode ser uma morte súbita. Que horror. Isso. Então é isso que a gente quer. Mas também não é ruim, né? Morrer de morte súbita, desde que esteja tudo preparado na sua vida, não é de todo mal, né? Não é de todo mal. A maioria não se prepara, né? A maioria não se prepara. Eu, assim, fico olhando e falo, bom, tá, gente, mas do que cada um quer morrer? Ninguém quer morrer de nada, por isso que a gente faz prevenção,
Mas uma morte súbita não é nada mal, né? Desde que a gente já tenha vivido a nossa história. Isso, lá Morrer aos 85 anos de morte súbita. Nonagenários, centenários, né? Uma morte de fato. É uma morte bem-vinda. É uma passagem bonita, uma passagem sem sofrimento. Sem sofrimento. Agora, como a vida não é assim, a gente não tem a previsão e a data, eu falo para o paciente, eu não tenho seu atestado de óbito preenchido, portanto, vamos tratar. Né? Já vamos começar a tratar, porque eu não estou a fim de preencher nenhum. E, como não estava preenchido o dia do óbito, causa, vamos investir em saúde. Porque, ai, nossa, eu vou morrer mesmo, não vou tratar, deixa eu fumar. Tá cheio, fumante é o bicho mais teimoso que tem. E cigarro maldito? Me fala disso. Então, cigarro... Eu odeio cigarro, gente, tanto quanto pastel e linguiça. Então, ele é uma substância... Tem várias substâncias, inúmeras aí substâncias que provocam esse dano endotelial. Então, provoca o dano na parede só do ponto de vista do ponto de vista cardiovascular, fora os outros danos em outros órgãos. Então, provoca um dano. Socorro. É como se a tua parede do vaso fosse toda, exatamente, estivesse toda ralada. Ai, isso provoca ainda mais uma inflamação nesse processo, predispõe ainda mais a formação de placa, a ruptura dessa placa. Então é um fator agravante, sim, assim como o diabetes, são fatores agravantes aí no processo aterosclerótico aí, porque aumenta ainda mais essa inflamação. Reduziu o cigarro, reduziu o tabagismo, as pessoas têm prestado atenção Elas naquela caixinha lá com as pessoas mortas, com câncer na boca. Como tem Eu não sei o impacto dessa mensagem nas caixas, assim, mas de um modo geral, as pessoas têm mais consciência. Tem, né? Na minha prática, do meu convívio, eu tenho observado uma consciência maior com relação aí à cessação do tabagismo e uma baixa incidência dos mais jovens aí a não terem esse hábito mesmo. Não tem o hábito, esse vício, cigarro, né? Porque isso foi da minha geração, estou com 57 anos, grande parte dessa geração minha, de quem está um pouco mais velho até, quem estaria hoje com 60, 70 anos, muita gente fumou por até um estímulo social, de achar uma relação de parceria com os amigos, enfim. E é uma grande batalha a redução do tabagismo, tem um grau de agressão à artéria ou endotélio, ainda mais se esse paciente é diabético, com hiperglicemia, é um fator de risco gigantesco. Sedentarismo, que entra como novo tabagismo, que a gente sempre fala aqui, um dos grandes males do mundo hoje, moderno, é ter um computador e um celular. Que tudo você faz sentado, né? Tudo você resolve sentado. A vida sentado e não pode levantar porque tem que responder e-mail. Trouxe o imediatismo de resposta, né? Esse sedentarismo, de fato. Para quem funciona como border collie, que recebe e-mail, responde, que sou eu, a gente fica nessa pegada, assim, enquanto tem e-mail eu vou respondendo, portanto minha causa de morte é e-mail, né? Atestado de óbito, morreu de quê? De responder e-mail. Então essa é a minha causa de óbito. Porque... A gente já tinha comentado, a atividade física ela é fundamental aí sobre vários aspectos, né? A questão aí da proteção. Enquanto o cigarro ele deixa essa parede toda lixada, toda lacerada, como se fosse a gente rala, né? Quando rala... que queima a artéria, que coisa horrível, né? Então, o exercício físico, ele faz todo o reverso. Ele deixa a parede mais lisa, a musculatura mais complacente, mais suave para receber aquele sangue, né? Evita um enrijecimento, que é um processo que vai vindo conforme a idade. Então, enrijecimento da musculatura que envolve esse endotélio, que é a parede do vaso sanguíneo, ele se torna mais complacente, isso evita o desenvolvimento de hipertensão e de eventos aí cerebrovasculares e infarto. Então, muito bem. E gerenciamento de estresse? Tem essa coisa? Meu pai morreu de infarto por causa de um estresse. Então, o estresse... Que não tinha colesterol, ele não tinha colesterol, o LDL dele era 90, o HDL era 70... E ele infartou. Qual é a causa de morte, doutor Cadu? Então,
muitos pacientes, cerca de 30% dos pacientes, eles têm os níveis de colesterol normais. Né? E por que infarta, né? Então a gente tem atletas, né? Então que tem uma atividade física intensa, uma regularidade alimentar, uma boa qualidade alimentar e que tem eventos, né? O que tem por trás? Tem fatores genéticos envolvidos por trás, no entanto tem até esse próprio desenvolvimento de placa que não está necessariamente 100% vinculado ao nível de colesterol circulante. Tá. Né? Eu posso ter níveis normais, mas ter, sim, LDL oxidado. placas aí em desenvolvimento. E o estresse serve como um substrato para aumentar mesmo o estresse emocional, pensa num estresse sobre o vaso em si. E isso vai aumentar a tensão sobre aquela região e fazer romper a placa que ele se encontra e daí vir a ter um infarto, morte súbita. E aí, né? Tem estudos com meditação, né? Com essa regulação do sistema simpático. Isso. Tem uma coisa que tem sido visto Diminuir muito, o nível adrenérgico, né? O nível de adrenalina. A variabilidade cardíaca como uma linguagem atual de fator preditivo para disfunção cardíaca, que é aquele teste que a gente vê a regulação do sistema simpático. E parasimpático. Que aí entra um pouco as técnicas de meditação, de respiração, de biofeedback. Tem algumas técnicas que são usadas no mundo hoje para regular esse efeito dos hormônios que estão na parte cardíaca e que também trazem modificações para o bombeamento contínuo desse estado de alerta do nosso estresse, que não permite um relaxamento dessa musculatura. Então todo esse sistema ativado, né, esse sistema simpático ativado, ele vai fazer com que entre as células, entre os músculos do coração, ele vai fazer com que aumente um substrato, ele aumente fibrose, aumente tecido ruim. Olha. E diminuir essa complacência também, o relaxamento, a função de relaxar e de bombear de modo efetivo esse coração, assim como na parede do vaso sanguíneo. Então, né, nos grandes centros de saúde aí do mundo, como a Mayo Clinic, Harvard, né, o Massachusetts, eles têm aplicado nos pacientes e estudado bastante o impacto da meditação, da yoga, da mindfulness, né, na redução dos eventos cardiovasculares. Muito bem, então a gente viu microbiota, meditação, o estilo de vida, a alimentação mediterrânea, o uso do azeite, das gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, das sementes oleaginosas. Falamos dos fitoquímicos desse prato colorido, do cacau, dos polifenóis, falamos da qualidade da relação triglicéride-HDL com redução de alimentos mais açucarados, fontes de carga glicêmica alta, como sobrecarga de açúcar, álcool, sucos de fruta, refrigerantes. Então falamos que isso não é bom, falamos do maldito cigarro, do tabagismo, do sedentarismo, da qualidade de sono, a gente não falou, mas é um fator também. Funciona a princípio como essa questão do estresse, da meditação. Isso. Então você atingir um sono profundo, ter um sono reparador, né? Isso é fundamental para o teu bom funcionamento dos sistemas de um modo geral. Até a gente tem um método que, né, básico e corriqueiro, que a gente afere a pressão nas 24 horas. A pressão em si, normalmente, ela tem que cair pelo menos 10% no período da noite. Isso reflete, de fato, o estado de relaxamento que aquele organismo está. Então, tem pacientes que não atingem esse sono profundo, tem níveis tensionais elevados, isso é fator de risco aí para eventos cardíacos. Nesse sentido, essa base integrativa que nós temos aqui no Instituto, que tem a medição através da polissonografia, que está a Luciana Palombini, a sua visão da cardiologia integrativa, a cardiologia funcional para esses pacientes que têm as disfunções metabólicas, que vêm aqui comigo,
e tem gordura visceral, esteatose hepática, modelo inflamatório, e a gente esqueceu de falar da proteína C reativa. Como você vê essa questão, assim, o paciente vem assustadíssimo, Vânia, tenho proteína C reativa alta, eu vou infartar? Então, ela surgiu num estudo anterior, também publicado aí numa revista de grande impacto. É um marcador inflamatório, né? Então, ela tem associação com a inflamação. No entanto, os estudos subsequentes não foram tão robustos quanto aquele no início. Ela serve, mas a gente tem que ter muita cautela na análise, no perfil daquele paciente. Então, não é algo que, de fato, isso acontece. A gente vem o relatório, geralmente a referência do lado, e o paciente fala, como assim, eu estou todo inflamado, não sei o que. Então, é uma interpretação muito individual, tem que ter muita cautela, porque houve uma supervalorização na época do estudo em si. Houve eu acho que deviam até tirar isso, viu, Caio, entre nós, assim. Hoje essa proteína C reativa que vem nos dados ali, num nível inflamatório que traz um aumento potencial de risco cardiovascular, deveria ser para nós prestarmos atenção no valor de uma inflamação gerando danos endoteliais. E sim, assim, um paciente que tem uma doença periodontal e é diabético, ele vai ter proteína C reativa alta, ou ele tem uma infecção bacteriana, um Helicobacter pylori no estômago, ou uma diverticulose com esporádica inflamação desses divertículos, ele vai aumentar a proteína C reativa. Ele tem artrite reumatoide. Sim, as doenças então, assim, autoimunes, as doenças autoimunes, a psoríase, que a gente falou semana passada com a Luana como um fator de risco, de cascas no endotélio, não só na pele de fora, mas nas peles de dentro. A gente tem essa leitura, sim, do valor do dado inflamatório, querer chamar atenção para um cuidado em relação à inflamação como fator de risco coronariano. Isso. Mas não como uma associação direta. Não como associação direta. Como um substrato inflamatório, ele de fato cabe. Mas essa associação direta, eu tenho PCR assim, então eu tenho uma chance tanto, isso daí tem que ter bastante cautela. A gente tem métodos mais robustos que me estratificam melhor o risco do paciente do que a proteína C reativa. Adoro cardiologista falando de métodos robustos, viu? Nossa Senhora, era o que eu precisava aqui. Essa palavra, métodos robustos, eu amei. Então, porque a gente não tem, né, essa palavra. A gente não tem. Cardiologista é mais chique. Vocês são muito chiques, cardiologistas. A realmente. gente lida com uma doença, né, muito uma prevalente. Doença robusta, muito uma prevalente. Doença robusta. Então, eles estão cheios de palavras especiais, eu amo. Tenho um pouco de inveja, não tive, uma grande formação em cardiologia, na endócrino a gente tem as doenças cardiometabólicas, é claro que me interessa muito a prevenção cardíaca, mas ter o Carlos Eduardo junto com a equipe trabalhando para dar apoio aos meus pacientes, só posso ficar mais tranquila e ter gratidão por ter ele na equipe, realmente para mim isso é uma segurança enorme. E, com certeza, todos nós vamos ficar sempre chamando você para falar um pouquinho para nós aqui, para os pacientes, nas lives. Então, quero agradecer a presença de vocês aí e deixar um beijo enorme. Se tem perguntas, deixa eu ver. Eu não enxergo nada. Quem enxerga? Você consegue ver embaixo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Porque daqui eu não consigo ver. Vamos ver se tem perguntas aqui. Tem uma pergunta. Então, paciente diagnosticado com lesão no coração por miocárdio. Pode ler alto, que os outros também querem ouvir. Então, aqui estão perguntando sobre miocardite. Então, 18 anos atrás, qual periodicidade deve ser o acompanhamento médico? Então, o que é essa patologia, né? O que é a miocardite? A miocardite é uma inflamação do músculo do coração. Então, ela não tem associação com a doença aterosclerótica em si. A miocardite, ela pode vir, ela vem geralmente, a etiologia de um vírus simples, então vírus de gripe. Geralmente ela se sucede algumas semanas após um quadro viral. Dá uma característica é a dor no peito e alteração das enzimas, então muitas vezes os pacientes vão até para o cateterismo, pensando-se em infarto,
Lá os vasos estão normais e daí a gente vai investigar essa inflamação do coração. A grande questão é saber se essa miocardite provocou uma fibrose nesse músculo, porque fibrose no músculo do coração é substrato para arritmia. Tá? Então, qual que é hoje em dia o exame que eu consigo detectar isso? Seria a ressonância magnética, que me avalia a qualidade desse músculo, as características desse músculo. Então, isso é o exame que me dá uma maior acurácia das sequelas desse processo sobre o coração. E como é que esse coração se sofreu, se a função acabou sendo afetada, ou se não, ele vem contraindo bem e tal, e daí conforme for essas questões forem respondidas, a gente segue acompanhamentos distintos conforme essa função do coração. Então, muito bem. Então, vou deixar um beijo para todo mundo. Na próxima terça-feira eu ainda estou aqui, depois eu acho que eu tenho viagem para os Estados Unidos, mas vai ter live ou com outra pessoa me substituindo, mas eu vou avisando vocês, tá bom? Então, um beijo grande, até a próxima terça. Beijão, boa noite. Boa noite para todo mundo.